O tempo passa enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um alerta explícito ao Irã. Obrigada por acompanhar a I24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv. Na última postagem de Trump na Truth Social, quase não há introdução, então vou ler como está. Terça-feira será o dia da usina e o dia da ponte, tudo junto em um só dia no Irã. Não haverá nada igual. Abram esse maldito estreito, seus loucos desgraçados. Ou vocês vão viver no inferno. Só esperem para ver. Louvado seja Allah. Sim, este é o post mais recente do presidente dos Estados Unidos na Truth Social. E agora estamos a menos de 24 horas do ultimato do presidente Trump aos iranianos. Ou, na verdade, 48 horas, já que o presidente agora postou terça-feira, às 20 horas, horário do leste dos Estados Unidos. É só isso que o post diz. E apesar desse novo prazo e do seu post explosivo, o presidente disse a vários veículos de imprensa hoje que ainda acredita que pode conseguir um acordo com o Irã até segunda-feira. Enquanto a contagem regressiva segue, os disparos continuam. Equipes de resgate permanecem no local do impacto do míssil balístico em Haifa. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas após o impacto em um prédio residencial e teme-se que outras 4 estejam presas sob os escombros. Recebemos agora uma atualização de Haifa com nossa correspondente da I24 News em inglês, Balik Sladin, do norte de Israel. Balik, quais as novidades do local, especialmente sobre o resgate em andamento, já que há temor de pessoas sob os escombros? Sim, essa é a principal questão e o foco principal neste momento. Até agora foi informado que 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas está em estado grave. E depois, o hospital para onde ele foi levado anunciou que ele está em estado moderado, então a situação dele ainda é delicada. Por outro lado, os demais estão em estado leve, com algumas pessoas também sofrendo de choque. Então, essa é a situação atual. Até o momento, o comando da Frente Interna informa que 4 pessoas continuam desaparecidas. As condições delas, claro, ainda não são conhecidas até o momento. E vamos também falar sobre a investigação inicial do que aconteceu exatamente aqui. Estamos falando de uma ogiva unitária com 450 quilos de explosivos que estava direcionada a Haifa. Houve algumas tentativas de interceptá-la, mas aparentemente o interceptador errou. Então a ogiva caiu naquele prédio residencial, especificamente nos 2 primeiros andares, mas não explodiu. Isso também explica os danos, mas não a destruição total do prédio. Algo que já vimos antes no caso de uma ogiva com 450 quilos de explosivos. Então isso explica a situação por enquanto. E a avaliação é que todas as pessoas de quem estamos falando aqui, as 4 pessoas desaparecidas, não estavam no abrigo subterrâneo que esse prédio possui. Vamos ouvir o que o comissário de polícia que estava no local tinha a dizer sobre a situação. São 4 coisas incríveis. Há 4 desaparecidos aqui. Estamos trabalhando no local. É muito difícil atuar aqui. É um local complicado, com um prédio construído numa encosta. É por isso que é difícil. Junto com o comando da Frente Interna e os serviços de bombeiros e resgate, vamos localizar todos. Sobre o míssil, é possível que esse míssil não tenha explodido. E, portanto, evacuamos vários prédios do complexo residencial para que, Deus me livre, se esse míssil explodir, ninguém se machuque. Nossa equipe está cuidando da situação agora. Uma situação em desenvolvimento sobre a qual esperamos ter mais detalhes no futuro. Bali, enquanto isso, mesmo em meio a esse último ataque do Irã, os moradores do norte continuam enfrentando fogo quase constante do Hezbollah no Líbano também. Qual é a atualização mais recente em relação aos disparos vindos do Líbano? Sim, o Hezbollah segue com rajadas de foguetes e ataques de drones hoje. Embora a grande maioria dos drones seja interceptada, normalmente um dos drones hoje atingiu Yeshuv, uma pequena cidade ao lado de Aco, no norte de Israel. Não houve vítimas lá, mas alguns danos foram causados ao prédio. Até agora, o Hezbollah continuou seus ataques ao longo do dia, como faz todos os dias. Mas, por outro lado, as forças de defesa de Israel hoje também estavam focando em Beirute, a capital libanesa. Na última hora, mais e mais ataques aéreos atingiram o subúrbio sul de Beirute, Al-Dahaya,
reduto do Hezbollah. E, de acordo com um comunicado das Forças de Defesa de Israel, hoje foi dito que o alvo era um centro de comando do Hezbollah em Beirute. E também os postos de gasolina que o Hezbollah tem usado, também os postos de gasolina Ilamana. Até agora, mais 2 foram atingidos. Isso além dos 15 que também foram atingidos nas últimas semanas. Em todo o Líbano, temos 50 desses postos de gasolina que o Hezbollah está usando, de acordo com as FDI, também para ajudá-los, é claro, com combustível para eles mesmos, mas também no financiamento. Então, vendendo. Segundo o exército israelense, toda a receita desses postos de gasolina vai aparentemente para o Hezbollah. Então estamos dizendo que o alvo hoje foi Beirute, mas também os ataques contínuos do Hezbollah não pararam no norte de Israel, Alta Galileia, Galileia Ocidental e também na Baixa Galileia hoje. Balik Sladin, ao vivo do norte de Israel. Obrigada pelas atualizações. Aguardamos mais informações sobre as 4 pessoas possivelmente presas sob os escombros daquele prédio. Se houver novidades, informaremos vocês assim que possível. Enquanto isso, quero trazer essa discussão para o estúdio agora. Estou acompanhada pela nossa correspondente sênior de Oriente Médio da i24 News em inglês, Ariel Ozhan, assim como pelo analista de segurança Yaakov Lapin, apresentador do Lapin Assessment. Obrigada por estarem comigo no estúdio hoje à noite. Yaakov, em relação a esse último ataque em Haifa, se essa ogiva de 450 quilos não explodiu, o que isso significa? Explique para nós como funciona um míssil balístico como esse. O objetivo é atingir o alvo e explodir. Então, o que acontece quando isso não ocorre? Bem, vemos os resultados. Ainda causa danos, mas bem menos do que se tivesse explodido. Tivemos cerca de 4 impactos diretos anteriores de ogivas, algumas pesando meia tonelada. Algumas delas pesam mais, 900 quilos. Depende do tipo de míssil do qual estamos falando. Mas quando há um impacto direto de uma ogiva balística que destrói vários prédios, ela destrói um quarteirão inteiro. Nós já vimos isso acontecer. Vimos isso em Beit Shemesh, vimos isso no sul, em 2 lugares diferentes. Então, sabemos como é isso. Isso aqui é menos do que aquilo. Ainda assim, é um incidente muito, muito grave. Mas o fato de não ter detonado, talvez tenha havido uma falha na espoleta ou em alguma fiação que não acionou o explosivo, seja lá o que for. Isso, na verdade, salvou muitas vidas nas proximidades do ataque. Nossos corações estão com quem está sob os escombros e esperamos que sejam resgatados rapidamente. Mas o fato de isso não ter explodido é o motivo pelo qual aquele prédio que foi atingido e os que estão ao redor dele não desabaram. Ariel, nos últimos dias, especialmente nos feriados, houve bombardeios constantes do Irã, mas com menos feridos, pois as pessoas seguem as orientações do Comando da Frente Interna. Vemos também muitas bombas de fragmentação. Mas se um cessar-fogo acontecer nas próximas 48 horas, devemos esperar um aumento dos disparos vindos do Irã? Ou, por outro lado, se um cessar-fogo não acontecer, ainda devemos esperar esse aumento dos disparos como um ato de desafio, por assim dizer? Então, o que normalmente acontece com essas organizações terroristas, ou, no caso do Irã, um regime terrorista, quando um cessar-fogo é anunciado? E quando se aproxima a hora de entrar em vigor, eles tentam lançar o máximo possível de rajadas, o máximo de barragens de foguetes, para tentar aproveitar ao máximo os últimos minutos. Destruição, devastação, o máximo que eles conseguirem, porque é isso que eles fazem quando praticam o terror. Então, se estamos falando sobre um cessar-fogo, esse definitivamente é um cenário. E, de fato, se esse for o caso, também ouviremos o porta-voz das FDI, F. Defrin, aconselhando o público a prestar mais atenção a esse cenário. Mas a tudo isso, e só para completar esse cenário, mesmo que haja um cessar-fogo com o Irã, isso não vai limitar o Hezbollah e também não vai limitar os Houthis, porque os Houthis disseram que continuarão atacando Israel enquanto Israel continuar atacando no Líbano e em Gaza. Então, mesmo que haja um cessar-fogo no Irã e no Líbano, isso não vai necessariamente significar o fim dos ataques dos Houthis. Se não houver um cessar-fogo e caminharmos para uma escalada esperada,
Após a implementação do ultimato de Trump, existe, de fato, a possibilidade de que Israel veja uma escalada por parte do Irã, com ataques iranianos. No entanto, como você sabe, olhando para o que o Irã está fazendo, eles gostariam de atacar Israel mais do que estão fazendo agora. Israel, para eles, se tornou um alvo muito mais difícil de atingir em comparação com seus vizinhos do Golfo. E assim, se olharmos para o cenário em que Trump cumpre seu ultimato e destrói a infraestrutura energética e elétrica do Irã, então é mais provável que aqueles que sofrerão o peso da retaliação serão os países do Golfo, que estão muito mais próximos. O Irã possui bem mais mísseis balísticos capazes de alcançar essa distância, diferente de Israel, que está bem mais longe. Tudo isso está sendo considerado pelos mais altos escalões do aparato de segurança de Israel. E assim que houver uma indicação definitiva de uma ameaça aumentada, eles também vão atualizar o público. Yaakov, se o presidente dos Estados Unidos realmente cumprir com seu ultimato e vimos algumas escaladas dentro do Irã, vamos falar sobre o que o Irã consegue disparar em resposta. Nestes dias da guerra, os Estados Unidos e Israel reduziram bastante algumas das suas capacidades de lançamento de mísseis. Mas por quanto tempo o Irã conseguirá manter esses disparos, não só contra Israel, mas também contra outros países da região? Acho que eles podem continuar fazendo o que estão fazendo, que é disparar rajadas de menos de 10 mísseis. E, ocasionalmente, eles conseguem aumentar o volume quando realmente tentam. Mas veja, o Irã está travando uma guerra assimétrica. O que isso significa? Significa que, quando a maioria das capacidades deles é destruída ou neutralizada, a maior parte dos lançadores e depósitos de mísseis deles já foi eliminada. Quase todas as fábricas de mísseis deles foram destruídas, então não conseguem se reabastecer. Mesmo assim, eles ainda conseguem continuar atirando. Por quê? Porque eles estão fazendo uma guerra assimétrica. Isso significa que eles espalharam e esconderam lançadores de mísseis. E a menos que você consiga alcançar cada um deles, eles ainda podem tentar usar as capacidades residuais. E eles ensinaram essa doutrina para seus grupos aliados. É assim que Hezbollah e Hamas agem até o fim dos conflitos. Conhecemos bem essa doutrina. E os iranianos são bons nisso. Essa é a única coisa em que eles são realmente bons. Então, não acho que devemos nos deixar enganar pensando que a maioria das capacidades deles sobreviveu. Não é o caso. A maioria das capacidades deles já foi destruída e neutralizada. Mas como eles conseguiram esconder lançadores muitas vezes nas montanhas do Irã, há uma constante perseguição e caça, especialmente por esses lançadores de mísseis montados em caminhões e alguns dos lançadores subterrâneos de mísseis que às vezes eles desenterram dos silos. E então a Força Aérea de Israel vê isso e vem e bombardeia de novo. Não, esse é o tipo de reforço que também estamos vendo acontecer no Irã. Eles ainda conseguem manter esse efeito de disparos residuais e aparentar grande envolvimento na guerra, mesmo quase sem recursos. À medida que se aproxima o prazo de 48 horas, Ariel, ouvimos o que o presidente dos Estados Unidos tinha a dizer nas redes sociais e agora Kaliba, presidente do parlamento do Irã, também ameaçou os Estados Unidos nas redes sociais. Como interpretar as declarações do presidente do parlamento? Sim, então, Mohammed Baker Kaliba, respondendo às ameaças do presidente Trump, disse, abre aspas, seus movimentos imprudentes estão arrastando os Estados Unidos para um verdadeiro inferno e toda a região vai queimar. Porque insistem em seguir as ordens de Netanyahu. Agora, obviamente, isso está alinhado com a mensagem que vem de Teherã, tentando ligar os esforços de guerra dos Estados Unidos para defender seus próprios interesses na região como algo que foi provocado por Israel. O presidente Trump já afirmou que isso não é verdade. E até o primeiro-ministro Netanyahu disse, imagine alguém tentando forçar o presidente Trump a fazer algo contra a sua vontade. Mas no fim das contas, se deixarmos de lado os floreios da retórica e olharmos para a substância disso, isso não soa como o regime que pretende adotar qualquer via diplomática com os Estados Unidos tão cedo. Halibaf, ele não é apenas o presidente do parlamento, mas também está surgindo como um dos homens fortes nesse novo regime iraniano, mais ousado e radicalizado. Ele também foi apontado pelo presidente Trump como o interlocutor, como a pessoa de contato com quem eles têm se comunicado. Então, se esse é o cara com quem você está trocando mensagens, isso não parece que eles pretendem recuar ou chegar a uma solução diplomática tão cedo.
Então, isso indicaria que estamos caminhando para uma escalada que será determinada por como o presidente Trump decidirá responder depois que o Irã não cumprir o ultimato. Tudo bem. Em um dia de notícias tão movimentado, também testemunhamos uma das operações mais dramáticas da guerra do Irã até agora. E esse é o fato de que o último aviador americano foi resgatado do território iraniano depois que o jato americano foi abatido pelos iranianos na sexta-feira. Joe Brown, nossa correspondente, traz detalhes do grande resgate. Nós o resgatamos. Donald Trump anunciou nas redes sociais que um oficial de armamentos americano abatido no Irã foi resgatado, evitando constrangimento e possível situação de reféns para os Estados Unidos. Este foi o segundo aviador resgatado do Irã após a queda de um F-15 na sexta-feira, com o resgate dos pilotos no mesmo dia. Autoridades americanas relataram que centenas de oficiais e dezenas de aeronaves participaram da missão de extração, considerada uma das operações mais complexas da história militar dos Estados Unidos. Os detalhes ainda são mínimos. Segundo a mídia americana, não foi uma operação tranquila. Diversas aeronaves foram destruídas e abandonadas após falharem ao decolar de uma pista improvisada criada pelas forças no Irã. O Irã diz ter abatido as aeronaves, mas a inteligência dos Estados Unidos afirma que foram destruídas para impedir que os iranianos as recuperassem. Comandos dos Estados Unidos encontraram um oficial de armamentos ferido, que precisou andar menos de 3 km após a queda para não ser capturado. Ele teria recebido ajuda de moradores antes do resgate. Aeronaves de resgate americanas foram vistas na província do Khuzistão e na província de Kujiluya e Boya Ahmad. Segundo a mídia local, ao menos 9 pessoas morreram em Kogiluya e Boya Ahmad após ataques aéreos americanos. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, parabenizou os americanos pela operação e sugeriu que eles podem ter tido ajuda de aliados. Parabenizo nossos parceiros americanos pelo resgate bem-sucedido do americano MNT. Esta é mais uma demonstração da estreita cooperação entre Israel e os Estados Unidos, mesmo nos momentos mais complexos. Trump disse que nenhum soldado americano se feriu nas operações de resgate, contradizendo relatos de ao menos um ferido após 2 helicópteros Black Hawk serem atingidos no domingo. O mais importante para ele é que a missão foi um sucesso. Seus soldados o encontraram antes dos iranianos, evitando que fosse feito prisioneiro de guerra. Agora estamos com Mark Schumann, colunista da Newsweek e autor do Diário de Tel Aviv. Mark, obrigada por estar conosco esta noite na I-24 News English. Uma grande operação de resgate bem-sucedida, mas também destaca o fato de que as forças dos Estados Unidos ainda estão expostas. Enquanto a guerra continua, qual o nível de preocupação do público americano com o risco às tropas dos Estados Unidos? Claro, eles estão preocupados. Em toda guerra há muitas preocupações. Por isso, as pessoas não gostam de guerra. Não existe guerra sem custo, por assim dizer. Como não existe almoço grátis. Os americanos estão muito preocupados com as perdas, sabe? Afeganistão, Iraque e assim por diante. A missão de resgate foi um grande sucesso. Não só pelo que não aconteceu, como você mencionou, o que poderia ter acontecido com uma situação de reféns, mas também porque mostrou o sucesso dos comandos dos Estados Unidos e a capacidade de coordenação entre a Força Aérea e as forças terrestres, o que deu um ânimo para as pessoas que sugerem mais ações militares e possivelmente operações de comandos em solo no Irã. Olha, os críticos sempre vão criticar. É muito interessante, parte da mídia americana é incrivelmente crítica sobre tudo o que acontece nesta guerra, quase adotando a linha oficial iraniana sobre tantas coisas diferentes. Os americanos estão divididos. Os apoiadores de Trump ficam ao lado dele. 85%. De modo geral, os republicanos estão apoiando ele, os democratas são 100% contra, 95%. E os independentes estão tendendo a ser contra. Mas nenhum deles está realmente discutindo. Nada disso tem a ver com os fatos reais. Tudo se resume a você é a favor do Trump ou contra o Trump. É assim que a divisão está ocorrendo. É uma guerra do Trump, por assim dizer. Então, se você apoia o Trump, você apoia a guerra. Se você é contra o Trump, você é contra a guerra. Se você é contra o Trump, você praticamente apoia os iranianos. Estamos vendo algumas situações absurdas assim. O destino do povo iraniano não parece incomodar nenhuma dessas pessoas que estão criticando o presidente Trump neste momento pelas ações, nem todas as coisas terríveis que os iranianos fizeram ao longo dos anos contra a América e tudo mais. Ninguém apresentou outra sugestão.
Não digo que seja o melhor caminho que os Estados Unidos poderiam ter tomado, mas ninguém sugere alternativa. E eu acho que neste ponto, por mais que a tentativa tenha sido evitar uma força terrestre ou algo assim, acho que estamos bem próximos disso. Acho que o povo americano vai concordar relutantemente, mas teremos que ver. Trump está muito impopular agora, o que certamente não ajuda. Bem, você fala sobre isso estar dividido entre pró-Trump e anti-Trump. Agora que já passamos das 4 a 6 semanas que o presidente dos Estados Unidos previu para o fim da guerra, ele ainda pode apresentar isso como uma guerra necessária para sua base e, no final, como um sucesso? Duas perguntas. Sobre o sucesso, depende do resultado final da guerra, que ainda desconhecemos. Ainda não sabemos se uma escalada terá efeito. Ele pode obter uma vitória definitiva, ou ao menos parecer vitorioso? Não sabemos. Se conseguir, vai funcionar. Olha, as pessoas entendem, eu acho, que é ótimo dizer que a guerra vai acabar em 2 ou 3 dias. Mas, como sabemos, o inimigo também tem voz quando se trata de uma guerra. E, obviamente, os iranianos se mostraram mais resilientes do que qualquer um esperava e estão dispostos a lutar até o fim, por assim dizer. Eles também estão se mostrando incrivelmente insensíveis diplomaticamente. Eles não fazem declarações que atrasariam um ataque americano agora. Poderiam afirmar: estamos abertos a discutir a abertura do Estreito de Hormuz. Não, eles apenas afirmam que não farão isso, assim como disseram antes da guerra. Não discutiremos a desnuclearização. Eles não deixaram a porta aberta. E Trump precisa que a porta esteja aberta para que ele possa recuar. Então, se eles não derem a ele uma maneira de recuar, ele só tem um caminho a seguir, que é avançar. E é isso que estamos vendo, e é isso que eu espero que aconteça. Mas nunca se sabe. É o presidente Trump. Bem, Marco, o que achamos disso? Essa extensão, então, quando você fala sobre dar aos iranianos uma saída, uma chance de fazer um acordo, o presidente agora está dando a eles mais 24 horas. O prazo é terça-feira, às 20 horas, horário do leste dos Estados Unidos. O que isso revela sobre a estratégia de Trump e as chances de um acordo nesse período? Olha, todos nós esperamos que haja um acordo, certo? Todos nós que vivemos aqui em Israel gostaríamos de ver um acordo, claro, um bom acordo, obviamente. Então talvez ele ache que realmente há uma chance. Não creio que haja chance, mas talvez ele pense que sim. Pode ser um blefe e ele só queira despistar, planejando atacar no prazo inicial. Eles planejam um ataque terrestre nas 24 horas de prorrogação que ele deu. Não sei, simplesmente não sabemos. Olha, ele não quer prolongar essa guerra, ele quer um acordo. Mas do mesmo jeito, o outro lado também tem voz na guerra. Eles têm voz em um acordo. E os iranianos não querem fazer um acordo. Eles acham que estão em vantagem. Acho que eles estão errados, mas essa é a visão deles. Às vezes, a percepção é a realidade para alguém, mesmo que não seja verdadeira. Eles acreditam que estão vencendo e por isso continuam lutando. Tudo bem. Muitos dias e horas difíceis nos aguardam. Mark Schumann, é ótimo ter você conosco. Sim, obrigada por acompanhar a i24 News English hoje à noite. É um prazer. Eu quero voltar aqui no Estúdio Anco, especificamente quando se trata dessa operação de resgate bem-sucedida da Força Americana e do fato de que depois as forças dos Estados Unidos tiveram que destruir o avião que ficou em território iraniano. Explique para nós essa decisão e o quão perigoso seria deixar essa tecnologia americana cair nas mãos dos iranianos. Sim, segundo relatos, 2 aviões Hercules foram destruídos após problemas para decolar na areia, pois as rodas ficaram presas. Claro, os americanos não querem deixar nenhuma tecnologia, muito menos tecnologia da Força Aérea, para o inimigo. É um passo lógico e claramente algo para o qual já estavam preparados. Isso é uma medida de contingência, pois conseguiram despachar rapidamente aeronaves menores e levar todos para um local seguro. Sabe, uma operação incrível de resgate e extração, que provavelmente será estudada por forças especiais do mundo todo. Olha, sabe, isso é muito perigoso. Sabe, é uma das piores situações em que uma tripulação aérea pode se encontrar em território inimigo, separados. Mas eles seguiram o treinamento, se afastaram do local da queda. Essa é a primeira coisa. Agora, em relação ao localizador, sabe, a pergunta é, por que ele não é automático? Essa é uma pergunta interessante.
Por que o oficial de armamentos daquele F-15 teve que ativar manualmente, segundo relatos? Sabe, essa é uma pergunta interessante que talvez aqueles que são especialistas na Força Aérea dos Estados Unidos possam responder. Mas no fim das contas, eles levaram alguns dias para encontrar a localização exata dele. Ele se recuperou da concussão, subiu para um terreno mais alto para evitar os veículos que o procuravam e transmitiu suas coordenadas exatas. E então a operação de resgate começou. No fim das contas, Israel aparentemente teve um papel aqui ajudando com informações de inteligência. Eu sei que Israel é excelente em inteligência e tecnologia de escaneamento de terreno, mas essa foi uma operação americana e muito impressionante. Além disso, é um lembrete de que as aeronaves ainda enfrentam ameaças. Mesmo que sejam de mísseis superfície-ar lançados do ombro, essas ameaças ainda existem. Mesmo com superioridade aérea, as aeronaves ainda podem sofrer esse tipo de ataque. É importante lembrar disso. Ariel? Sim, só pense no que estamos falando. Estamos falando de 2 enormes aviões C-130 Hércules que não conseguiram decolar no coração do território iraniano. Isso significa que eles chegaram lá, pousaram, descarregaram todo o equipamento que precisavam e então deveriam decolar novamente. Não conseguiram, então foram destruídos. Mas isso só mostra o quanto esta operação penetrou no território iraniano. E eu acho que isso só mostra que ainda vamos descobrir muita coisa. Vamos saber mais detalhes à medida que o tempo passar. Mas isso mostra que os Estados Unidos têm a capacidade de alcançar o coração do Irã, desembarcar centenas de agentes das forças especiais e depois se retirar novamente. Talvez não nesses jatos, mas em outra aeronave. Então isso indica, se olharmos para frente, quais são as possibilidades das Forças Armadas dos Estados Unidos nesta guerra. Acho que isso é um indicativo do nível de penetração possível no coração do Irã. No sul de Israel, um míssil balístico iraniano atingiu a zona industrial de Neutrovav, perto de Beersheba. Essa zona industrial no sul de Israel foi atingida pela 3ª vez desde o início da guerra. Vamos ao local para uma atualização com Emily Francis, apresentadora e correspondente da I-24 News English, diretamente do sul de Israel. Emily, entendo que você já está nessa área há algumas horas. Enquanto as equipes avaliam os danos, já temos alguma ideia do que exatamente aconteceu e da extensão dos danos nessa zona industrial? Boa noite, Nicole. Bem, felizmente a boa notícia é que não há danos significativos. Aquele de mais cedo hoje basicamente foi liberado pelas equipes de emergência que estavam verificando, porque acreditava-se que era estilhaço que atingiu a área, causando um pequeno incêndio. Mas, novamente, esta é uma zona industrial com muitos produtos químicos. E essa é a preocupação, porque há uma semana houve danos muito mais diretos e eles estavam realmente preocupados com o possível vazamento de substâncias perigosas. Então, felizmente, não houve feridos hoje, nada grave. Foi dado o sinal verde, mas é um local muito sensível. Quero dizer, há 18 empresas diferentes trabalhando lá que produzem todos os tipos de produtos químicos, desde pesticidas até este ser o local de processamento de resíduos. Em todo Israel, uma fábrica de bromo e várias outras. Então há uma preocupação para as pessoas que vivem nessa área de que claramente não se trata de interceptações aleatórias, mas de mísseis balísticos sendo enviados para essa região. Então, segundo o Israel Katz, mais cedo nesta noite, ele fez uma ligação direta com o incidente de hoje. A operação das Forças de Defesa de Israel, na noite passada, que realizou uma rodada bastante intensa de ataques a instalações petroquímicas, que geram cerca de 15 a 18 bilhões de dólares em receita, que são usados apenas para construir mais desses mísseis. Então, novamente, as pessoas aqui onde estamos agora, ainda aqui perto, em Beersheba, as pessoas estão na rua, apesar do fato de que também tivemos um alarme aqui há cerca de 3, 4 horas e tivemos que ir para o subsolo. Mas as pessoas estão apenas torcendo para que tudo dê certo, mas também preparadas. Com certeza, Emily, alguns moradores se preocupam, mas queria perguntar, os restaurantes parecem abertos e as pessoas ainda saem para comer à noite. O que os moradores daí têm dito sobre o clima, agora que a guerra chega à 6ª semana?
Sabe, pessoal, acho que todos podemos dizer que os israelenses são resilientes. E isso é algo que já estamos vivenciando há bastante tempo. As pessoas fazem o que podem. Do outro lado, há 3 restaurantes bem cheios. Ninguém está surtando. Estamos em frente a uma sorveteria, onde todos tomam sorvete. As crianças estão aqui. Basta seguir as orientações da Defesa Civil e ficar próximo a um abrigo. Por acaso, aqui tem um grande estacionamento subterrâneo e estamos apenas tentando seguir as orientações o máximo possível. Certo, Emily Francis, no sul de Israel com a atualização. Obrigada pela cobertura. Após mais de um mês de fechamentos e restrições, o Monte do Templo reabre para judeus e muçulmanos, mas com rígidas restrições de guerra, segundo Abishai Grinzeg, do canal em hebraico da I24 News. A polícia, liderada pelo ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, tomou a decisão que permitirá pequenos grupos de até 150 fiéis no local sagrado, com evacuação imediata caso soem alertas de perigo. Agora, a Suprema Corte realizou uma audiência sobre a abertura do Muro das Lamentações também. Há pouco tempo, o tribunal decidiu aumentar a cota para 100 fiéis. Audiências adicionais ainda serão realizadas, mas este é um tema polêmico, já que o pedido veio apenas algumas horas depois que o tribunal aprovou um esquema limitado, permitindo protestos anti-governo com até 600 pessoas na Praça Habima, em Tel Aviv, apesar das restrições do comando da Frente Interna, que limitam as reuniões a 50 pessoas. A decisão provocou reação negativa de ministros da coalizão, que acusaram o tribunal de aplicar 2 pesos e 2 medidas, permitindo protestos, mas restringindo o acesso a locais religiosos, especialmente na Páscoa judaica. Para aprofundar o tema, recebemos Amir Weitman, líder da bancada libertária do Likud, falando de Jerusalém. Amir, do que se trata tudo isso, afinal? Como um país equilibra a liberdade de protesto religiosa e a segurança de civis em aglomerações, especialmente sob restrições de guerra? Certo, essa é exatamente a pergunta certa. E eu diria que, infelizmente, mais uma vez, o Supremo Tribunal ultrapassou seus limites adequados e começou basicamente a assumir o papel da polícia, o que é inaceitável e perigoso. Eu nem estou falando do fato de que está sendo discriminatório no tratamento das manifestações políticas de esquerda. De repente, é permitido ter 600 pessoas, enquanto no Kotel, no nosso Muro das Lamentações, só é permitido de 100 a 150 pessoas. Por que essa diferença? Mas isso não é do interesse dos manifestantes, porque se, Deus me livre, um míssil for disparado ao mesmo tempo, os manifestantes não vão ter a capacidade técnica de se proteger. E muitos deles podem, Deus me livre, ser mortos ou feridos. E, novamente, não é função da Suprema Corte questionar ou duvidar da polícia israelense e decidir quantas pessoas devem se reunir neste ou naquele lugar. Eu acho que isso é o auge da irresponsabilidade. É perigoso, é imprudente. E, infelizmente, isso mostra, de novo, para piorar, que a Suprema Corte está completamente fora de controle. E ela é guiada apenas por uma agenda política, e não por fazer o que deveria estar fazendo, que é fazer cumprir a lei. E isso não tem nada a ver com fazer cumprir a lei, nem com a liberdade religiosa. Tudo isso se resume a promover uma agenda política de esquerda contra o governo, colocando os manifestantes em perigo de forma irresponsável. Quando se trata das decisões que a Suprema Corte ou o governo têm permissão para tomar, você acha que algum desses órgãos deveria poder limitar tanto os protestos quanto o culto religioso de forma alguma? Os israelenses deveriam poder decidir por si mesmos que risco correr em tempos de guerra, desde que sigam as diretrizes de comando? Não, eu acho que é muito simples. A polícia tem que tomar essas decisões e tem que dizer aos manifestantes quantas pessoas podem se reunir em um só lugar. É isso, ponto final, de acordo com o que eles consideram no local uma limitação razoável. Você não pode simplesmente começar a questionar cada policial que está fazendo seu trabalho. Que expertise um juiz tem para tomar uma decisão dessas? Isso é ridículo. Estamos no meio da guerra. Precisamos ter cuidado para proteger o público. A segurança nacional está em jogo
e deveríamos deixar a política de lado e não lidar com esse absurdo. Então, eu acho que, novamente, infelizmente, a Suprema Corte ultrapassou seus limites, tomou uma decisão imprudente, perigosa e ruim. E o que eu diria a todos os manifestantes é que tenham cuidado com suas próprias vidas e não levem essa política tão a sério e simplesmente protejam suas vidas. E não ir e se aglomerar em um lugar assim quando você tem centenas de pessoas. Isso é simplesmente perigoso demais. Quando for decidido sobre a reabertura de locais sagrados como o Monte do Templo ou o Muro das Lamentações, o que você espera que aconteça lá nos próximos dias? Olha, eu sou um judeu ortodoxo. Eu vou ao Muro das Lamentações em todas... Basicamente, eu moro em Jerusalém, então em todas as festas. Este ano eu não fui. Eu não vou este ano porque isso é perigoso. Estou esperando. Isso é guerra. E infelizmente faz parte do preço que pagamos por ela. É uma guerra existencial. E todos nós temos que proteger nossa própria segurança. Isso é o que precisamos fazer. Isso, aliás, é o que a Torá, o que a Bíblia nos diz para fazer. Protejam muito as suas vidas. Você deve proteger muito suas vidas. E, portanto, não vou ao Muro das Lamentações. E acho que ninguém, da mesma forma que as pessoas não deveriam ir e se manifestar, deveria ir e rezar lá. Este não é o momento certo para isso. Se Deus quiser, da próxima vez, iremos e estaremos felizes. Mas, por enquanto, todos devemos estar atentos a proteger nossas vidas. Essa é a nossa prioridade. Tomara que em breve esses locais sagrados tenham dias mais alegres e seguros. Amil Whiteman, obrigada por estar conosco no canal i24 News English esta noite. Obrigado. Bem, ainda comigo no estúdio estão Yaakov Lambin e Ariel Osran. E Ariel, enquanto falamos dos últimos acontecimentos em Israel, há também novidades na frente norte, no Líbano. Quais atualizações você pode trazer? Então, houve um ataque de precisão, segundo relatos libaneses, realizado pela Marinha de Israel contra um prédio residencial, ou mais especificamente, contra um apartamento. No interior da parte leste de Beirute, nos arredores orientais de Beirute. Isso parece ser um ataque de precisão, provavelmente tentando eliminar alguém. A questão é que, segundo a mídia libanesa, a pessoa que foi eliminada era um alto funcionário do Partido Cristão Anti-Hezbollah, Forças Libanesas, Pierre Mouvat. Ainda não está claro por que ele foi atingido, se ele era o alvo ou não. As Forças de Defesa de Israel ainda não confirmaram o ataque. É possível que também houvesse um agente do Hezbollah no mesmo local, ou talvez não saibamos tudo sobre esse indivíduo. Mas, ao que parece, isso é muito. Um alvo em comum. As forças libanesas são um grupo mais vocal, um partido político, e também possuem uma milícia dentro do Líbano que se opõe ao Hezbollah. Então, há muita incerteza neste momento quanto aos detalhes desse ataque, mas parece que um dos altos funcionários no Líbano, que se opõe ao Hezbollah, foi eliminado no ataque. E aguardamos confirmação extra das Forças de Defesa de Israel sobre o incidente. Um desdobramento muito interessante enquanto continuamos a descobrir mais detalhes. Yankee, sobre a frente norte, ainda hoje, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zemir, visitou as tropas no sul do Líbano e falou da necessidade de desarmar o Hezbollah. Esse é um objetivo claro desta guerra, que agora vai continuar no sul do Líbano? Sim, sabe, eu realmente acho que o público precisa receber uma resposta direta sobre os objetivos da guerra. Isso vale para qualquer cenário. E os objetivos realistas para esta guerra são desarmar o Hezbollah no sul do Líbano. O que acontece aqui é que essa área recebe o foco principal das 4 divisões em manobra. Essa área que viu a maioria dos escudos humanos do Hezbollah serem retirados e levados para o norte. Os mais de 600 mil residentes do sul do Líbano que evacuaram. Israel quer manter o controle dessa área, mesmo após o fim dos combates. Então, acho realista dizer que as forças de defesa de Israel estão no caminho de desarmar o Hezbollah no sul do Líbano. Não em todo o Líbano, porque se as forças de defesa de Israel quiserem desarmar o Hezbollah em todo o Líbano, vão ter que ocupar todo o Líbano. Claramente, isso não está na agenda.
O que ocorre se deixarmos de lado a questão binária de desarmar ou não? Estamos vendo o Hezbollah enfraquecer em todo o Líbano. Isso significa que ao norte do Litani há ataques aéreos intensos contra lançadores, depósitos de foguetes e infraestrutura militar. Estamos vendo ativos iranianos sendo atingidos no Líbano também. O quartel-general do núcleo libanês da Força Quds em Beirute foi atingido, assim como vários alvos em Darya. Então, há um enfraquecimento do Hezbollah em todo o Líbano. Mas quando falamos de desarmamento, o foco principal disso vai ser no sul do Líbano, até o rio Litani. Esse objetivo é realista, mas não para todo o Líbano. Rapidinho, Yaakov, só em relação ao prazo para esse objetivo. Bem, veja, eu acho que se estamos falando sobre a necessidade de continuar até que esse objetivo seja alcançado, vai levar pelo menos algumas semanas, eu diria, para que o sul do Líbano esteja sob controle efetivo de segurança israelense. Ainda há agentes do Hezbollah na área, mas a maioria dos disparos agora vem do norte do Litani, não do sul do Litani. Acredito que essas 4 divisões das FDI ainda têm muito trabalho nas vilas onde entram e vasculham diariamente, encontrando cada vez mais armas. Este cronograma é diferente do iraniano. O cronograma tem vida própria, e todo o propósito aqui é desvincular essas duas frentes e realmente mudar toda a realidade para aquelas comunidades do norte, para que, quando olharem para o outro lado da fronteira, não vejam o Hezbollah novamente. Nunca mais. Um objetivo e meta muito importantes lá. Yaakov, obrigada por essas atualizações. Agora, uma grande questão enquanto continuamos acompanhando essa guerra é: como é a guerra nos céus do Irã vista do cockpit? Shai Israel, do canal em hebraico da I24 News, revelou isso em entrevista com o comandante de um esquadrão da Força Aérea de Israel, que esteve nos céus do Irã pouco antes e retornou logo após. Uma hora atrás, 2 horas atrás, estávamos no Irã para ver uma montanha a uma altura enorme que estava parcialmente destruída. Seu ponto de ataque é na abertura de um minarete de onde os mísseis são lançados para o Estado de Israel. É o momento em que você vê toda a neve e a nuvem verde, mas você vê um míssil. Convivendo com a ameaça constante de que em 7 minutos um míssil possa... Sinto essa dissonância o tempo todo. É muito difícil conciliar as nuvens bonitas com o que está acontecendo debaixo delas. Você só quer viver com a nuvem bonita, não com a ruim. Olá. A história está sendo escrita nos céus do Oriente Médio neste exato momento, através de operações e ações que até recentemente estavam além do alcance da imaginação. Na base Romã, no coração do Negev, tivemos um raro vislumbre do coração pulsante do esquadrão de F-16. A máquina de guerra que não parou desde o primeiro momento. Parece histórico e também dá essa sensação. São momentos que a cada instante parecem não voltar mais. Eu fiz um plano para o início desta guerra e disse a eles que estamos garantindo o futuro para as crianças e para os filhos delas. Pensei nos meus netos que andavam pelas ruas ou pelas aldeias do norte e eles não mostravam sua cor vermelha, não mostravam seus sorrisos e não imaginavam que seria terrível para suas casas. Nós, da Força Aérea de Israel, estamos construindo uma estrutura sobre terra para atacar alvos históricos. Estamos no meio de um evento com o objetivo de ameaçar. Desde o planejamento inicial na sala de controle até o momento da verdade, quando o avião pede contato com o solo. É um processo longo, um processo que começa algumas horas antes de você dizer isso. São momentos em que você pensa nos detalhes, no que falta e no que resta, para que tudo saia como deveria. Você realmente diminui o seu pânico, pensa em tudo e tenta fazer as coisas rapidamente, para que tudo funcione e a gente consiga estar pronta a tempo. Após saber sua missão e quem está com você no voo, seja na cabine ou na estrutura, há muitos aviões. Para onde você está indo? No momento em que o motor é acionado, o míssil atinge a rotação das rodas e o primeiro da fila, o leste. Silêncio na cabine durante todo o trajeto, só são ditas as coisas importantes, apenas o que é crítico para cumprir a missão.
As rodas estão sempre funcionando. O que esqueci, deixei passar, não resolvi, o que preciso fazer a seguir, você não pensa no futuro, nem na história ou nas crianças, só no que funciona. O tempo todo, só na própria missão. Do silêncio absoluto e tranquilo na cabine, até a explosão de emoções que vem ao pousar no chão. Então o motor desliga e talvez a ficha sobre a dimensão do evento comece a cair. Abre a capota, ela se abre devagar e vejo pelo canto do olho o comandante do esquadrão. Eu sei que ele deveria pousar, já estou esperando por ele no esquadrão, com muita empolgação. Ele abre a capota, desce do avião, olha para mim e observa como estou me sentindo e o que estou pensando. Olho, sorrio e faço um gesto com o braço mostrando a intensidade da missão de onde voltamos. Sempre que ele está no ar, só espero ouvir que voltaram e que está tudo bem. Tudo bem? Quando eles concluem a missão, ele vem e eu dou um abraço forte nele. E então ele faz o sinal de ok para todo mundo, mostrando que está tudo certo, que dá para confiar, aquele momento de satisfação. Eu sinto que, do ponto de vista dele, eu estaria pronto até para uma missão no Irã. Eu estava com ele, sentei atrás dele, porque eles também sentem a mesma coisa que eu sinto, é simplesmente incrível. E então cai a ficha e a gente entende o que aconteceu aqui. Nas últimas semanas, a Força Aérea tem operado em um ritmo alucinante. Ataque após ataque, a centenas e centenas de quilômetros a leste, bem dentro do espaço aéreo inimigo, uma quantidade recorde de munições. E o esquadrão trabalhando sem parar, dia e noite, sem descansar um momento sequer. Pousa do voo e imediatamente vai para a próxima missão. Você come rápido, assiste aos vídeos, analisa o que pode aprender, escreve o relatório, dorme 2, 3 horas e se prepara para a próxima missão. Essa é uma rotina que, de novo, todo mundo no setor, na organização, no esquadrão, na sua unidade, passa por isso. É simplesmente como um filme do Noir. No final, o corpo pode dizer que está cansado, totalmente. Mas algo na adrenalina basicamente te obriga, você não tem muita escolha. Todos entendem que não há lugar para desgaste, não há lugar para cansaço, não há lugar para fraqueza. Simplesmente isso não faz parte do nosso vocabulário. Durante toda a guerra, o cenário de um avião caindo existe tanto na mesa de planejamento, quanto principalmente na cabeça. Como comandante da equipe liderando os pilotos nos céus do Irã, o perigo deixa de ser apenas um termo operacional e se torna um peso nos ombros. Tivemos voos específicos para nós, em que a política era uma política vermelha, como chamamos. O que isso significa? Que agora vamos atacar com um risco muito alto. Não fazemos perguntas, entendemos que atacaremos com alto risco. Quando a salva é planejado e dizem para destruir logo, senão ele escapa, você assume o risco porque sabe que isso salvará o bairro em Jaffa. É uma sensação que você sabe que serve claramente para a defesa dos cidadãos do Estado de Israel de forma imediata. Entende-se que uma salva planejada contra o território do país foi frustrado. Não há orgulho maior do que saber que você assumiu um grande risco e está disposto a sacrificar o avião e a equipe para impedir que a salva alcance Israel. Quando você envia pilotos e sabe que há risco... Voamos o tempo todo sob risco. E uma das vezes em que o míssil foi lançado contra nós, realizamos todas as manobras para escapar dele. Com total confiança. Em alguns lugares, com uma faca entre os dentes, seguimos em frente e cumprimos a missão. O senso de responsabilidade e toda a realidade histórica de repente ganham um significado completamente diferente em um único momento. O significado ligado à família. Depois de 2 semanas, quando vi as crianças pela primeira vez por 4 horas, dei um beijo nelas. E então pensei, uau! Onde eu estava. Porque até aquele momento eu estava num outro estado completamente diferente. Você não está preocupado com nada e de repente você abre os olhos e diz, meus filhos. Você diz que é por eles e, como eu disse, por aqueles que virão depois deles. Simplesmente sensações elevadas. Simplesmente nos abraçamos. Olhamos um nos olhos do outro. Mais do que isso? É isso mesmo. É uma grande honra para nós lutar com você. Você está fazendo um ótimo trabalho. Explique. Para Hamre. Chamar o reabastecedor pelo rádio, em inglês.
Ver um reabastecedor que não é israelense, mas tem a insígnia dos Estados Unidos, ouvir dele uma bênção ao terminar de abastecer, quando ele diz, boa sorte, manda ver neles. Obrigado igualmente, senhores. Se cuidem e ataquem com força. Até mais. Herói inacreditável. O objetivo do voo de abertura era destruir as posições de fogo do inimigo, assim o inimigo teria que absorver aqui centenas de milhares de mísseis que atingiriam nossos locais essenciais, nosso corpo, nossa alma. Não tínhamos como impedir isso se não fosse esta manhã. O voo de abertura foi realmente marcante para mim, ficou gravado na minha memória. Foi simplesmente uma loucura saber que agora o esquadrão estava no ar. E a gente só esperava para ouvir como foi e aguardava o pouso. Na mesma zona que a minha, só que em outro mundo, para que nenhum dos parafusos do avião estivesse fora do lugar por engano. Para que o avião chegasse até ao fim, cumprisse a missão e voltasse. E é incrível como a sincronização entre todas essas zonas dos diferentes corpos e setores acaba se unindo num único momento. Eu tenho muito orgulho do meu pessoal, muito orgulho. E não é algo óbvio trabalhar horas intermináveis, um trabalho muito sisífico e fazer tudo com brilho nos olhos e com entusiasmo. E isso não acaba, isso não acaba. Eu faço questão de dizer para o meu pessoal que as coisas que estamos fazendo hoje provavelmente ainda serão estudadas nas aulas de História nas escolas do assentamento. Nós somos parte de um processo muito grande. Enquanto milhões de israelenses se movem entre a mesa de Pessach e os espaços protegidos, há aqueles que celebram o Festival da Liberdade a centenas de quilômetros a leste, no lugar onde ainda é preciso lutar por ela. Simplesmente chegou a nossa vez. Sorte a nossa, é assim que eu vejo. Você sente sorte? Sente privilégio? Sente o quê? Um grande privilégio, sim. Que esse é o nosso momento agora. E esperam de nós. Que isso seja feito da maneira correta. Um olhar fascinante sobre o que ocorre nos céus do Irã e a coordenação conjunta entre Israel e os Estados Unidos, mesmo agora.